Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda a mais uma sessão de meditação. Agradeço a sua presença no dia de hoje. O tema de hoje são dicas para abandonar a vontade de ser infeliz. Pode parecer algo impressionante, mas é muito comum hoje as pessoas gostarem da infelicidade ou existirem pessoas que ficam presas aos sentimentos de infelicidade e consideram que é algo correto, consideram que a infelicidade é algo correto e não conseguem mais abandonar essa sensação de infelicidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um tema bastante ligado ao nosso cotidiano. A gente vai ver algumas dicas para a gente abandonar essa vontade de ser infeliz. A gente começa falando que a infelicidade, na verdade, acaba sendo uma escolha. As pessoas acabam escolhendo uma maneira de pensar e uma maneira de agir que vai levar elas à infelicidade. O mestre Okal comenta que em torno de 80 a 90% da população escolha pensar e agir de maneira que vai levar eles à infelicidade. São pessoas que realmente gostam da infelicidade e a pergunta que se faz é por quê? Por que alguém gostaria da infelicidade? Por que as pessoas amam a deusa da infelicidade ou continuam orando para o deus da pobreza ou se aproximando do deus da pobreza? Na verdade é a própria escolha na maneira de pensar e a própria escolha da pessoa na maneira de agir. As pessoas acabam se judiando, se tormentando e fazem todo tipo de esforço para ser uma vítima ou, falando de maneira análoga, para se colocar numa cruz. É algo que acaba sendo um padrão mental das pessoas, como o mestre Okal ensinou no livro As Leis de Aço. A maneira de pensar gera uma força enorme. Tudo na nossa vida basicamente vai depender da nossa maneira de pensar. E um dos segredos da vida, ele se resume em como que a gente controla a nossa mente, como que a gente administra os nossos pensamentos. Toda pessoa ela tem 100% de controle na própria mente. Apesar de ser impossível a gente controlar os pensamentos de outras pessoas ou a gente controlar a maneira como as outras pessoas agem ou falam, isso a gente não tem como controlar. Mas a gente pode controlar os nossos pensamentos e a gente pode controlar a maneira como a gente reage ao que as pessoas fazem ou falam. Por exemplo, as pessoas que têm a tendência a amarem a infelicidade, elas têm uma tendência de ouvir e assimilar as palavras de outras pessoas de maneira negativa. Um simples comentário pode tornar aquela pessoa, deixar ela agonizando durante anos. Alguém falou algo que ofendeu essa pessoa, alguém falou algo que essa pessoa não gostou. Esse simples comentário já deixa a pessoa acabada ou abalada e ela grava aquelas palavras durante décadas. Isso é um sintoma das pessoas que são pessimistas demais ou que amam a infelicidade. Por exemplo, imagina alguém que está buscando sucesso, mas a mente dessa pessoa está preenchida de inveja. E quando essa pessoa vê alguém ser bem-sucedido na vida, ela não suporta isso, ela não consegue ver alguém bem-sucedido. E quando essa pessoa ela tem inveja do sucesso dos outros e até mesmo verbaliza isso, diz claramente em palavras que aquela pessoa teve sucesso porque ela é puxa-saco, ela teve sucesso porque ela trapaceou, enfim. Quando a pessoa usa esse tipo de palavra, ela acaba destruindo o próprio ideal dela. É claro que muitas vezes as pessoas realmente trapaceiam e fazem coisas erradas para ter sucesso, mas na grande maioria dos casos as pessoas acabam trilhando o próprio caminho
do sucesso, e quando a gente vê alguém tendo sucesso, o ideal é que a gente abençoe o sucesso dessa pessoa para que a gente se aproxime daquilo que essa pessoa conquistou. Se alguém, por exemplo, tem vontade de casar, de ter uma esposa, um marido, quando essa pessoa vê alguém casado, ela tem que abençoar a felicidade daquelas pessoas. Quando essa pessoa vê alguém, se é uma pessoa, por exemplo, ela quer ser rica, ela quer ter bastante dinheiro, quando ela vê alguém rico, ela deve abençoar essas pessoas ricas para ela se aproximar do ideal dela. Um outro tema também que se encaixa nessa questão de amar a infelicidade é sobre o destino. O destino, até um certo ponto, ele está determinado na nossa vida. Em torno de 25% da nossa vida é determinado devido ao plano de vida que a gente faz antes de nascer. E, por exemplo, os nossos pais, o nosso trabalho, a nossa família, a gente escolhe isso como uma forma de treinamento espiritual devido aos vínculos kármicos. Porém, os outros 75% da nossa vida, que é o nosso próprio esforço e as influências espirituais que a gente recebe, isso nós podemos mudar. Você pode mudar o seu destino. É sua responsabilidade conseguir ou não mudar o seu destino. Por isso, acreditar que uma profecia obscura está te esperando é algo muito feliz. Você acreditar que o seu futuro não tem mais jeito porque alguém falou que você vai ser infeliz ou porque alguém falou que não vai dar certo, isso você está sendo manipulado pelas palavras das outras pessoas. É importante que a gente tenha consciência de que é possível mudar o nosso destino também. É importante que você reconheça, tenha autoconhecimento para entender as tendências da sua mente. Será que a sua mente tem tendências a atrair a infelicidade? Como a gente comentou, será que é uma mente que tem inveja das outras pessoas? Será que é uma mente fatalista, que acredita que o destino não possa ser mudado? Na verdade, é a nossa própria mente que atrai a infelicidade. E para você conseguir se libertar da infelicidade, é importante que você entenda as tendências da sua mente que atraem a infelicidade. Esse é um ponto muito importante, você entender as tendências da sua mente que atraem a infelicidade. Para isso você precisa estudar os ensinamentos, você tem que ler os livros, ouvir as palestras e buscar e corrigindo essas tendências através da prática da reflexão. E depois disso você também tem que ter uma contramedida para evitar que os fracassos aconteçam no futuro ou evitar que você seja mais infeliz no futuro. E para isso você tem que aprender uma perspectiva de vida mais elevada. Quando você estuda, quando você aprende perspectivas de vida elevadas, como por exemplo os livros do mestre Okawa, seja o livro A Mente Inabalável ou o livro dos 8 Corretos Caminhos, você está aprendendo como que uma pessoa, um mestre da vida, ele tem, como que ele analisa, como que ele enxerga a vida. E é quando você conhece essas maneiras de pensar dos mestres, como é o caso do mestre Okawa, você consegue identificar as tendências de infelicidade dentro de você e se liberta destas tendências. É importante que você estude e explore como controlar os seus pensamentos. Sugiro os livros O Milagre da Meditação, A Mente Inabalável, Pensamento Vencedor, Os 8 Corretos Caminhos. Todos esses livros vão ajudar você a entender mais como fazer para controlar os pensamentos. E uma vez que você aprendeu a controlar os seus pensamentos, rapidamente você consegue voltar a sua mente para um estado mental saudável, um estado mental que vai atrair felicidade na sua vida. E para isso, para conseguir alcançar isso, você precisa estudar várias maneiras de pensar. Você tem que ler os livros, tem que assistir
as palestras, porque é dessa maneira que você vai conseguir identificar os padrões que existem na sua mente que atraem a infelicidade. Esse foi o ensinamento de hoje. A gente vai agora entrar na parte prática da meditação. Vamos lá. Sente-se em uma posição confortável. Procure manter a coluna ereta. Harmonize sua respiração. Junte as mãos em oração no centro do peito. Focalize sua mente no centro do seu corpo, onde suas mãos estão juntas em oração. Faça várias respirações profundas.
それでは心を調和してください。 Por favor, acalme a sua mente 背筋を伸ばしてください。 e endireite a coluna. 背筋を伸ばし、 Com a coluna ereta, 肩の力を抜き、 relaxe os seus ombros 呼吸を整えてください。 e harmonize a sua respiração. Feche os olhos levemente. それでは最初のせせらぎの瞑想に入ります。 Iniciaremos agora a primeira meditação, a meditação do riacho. 手を上に向けて膝に自然に置いてください。そうです。 Coloque as mãos sobre as pernas, com as palmas da mão voltadas para cima. そのままで呼吸を整え、上にあるところのせせらぎの図を、そのビジョンを見ながら、透明なる川の水となって流れていってください。 Harmonize a sua respiração e imagine um riacho cristalino. Torne-se a água desse límpido riacho e flua livremente.はい、それでは Iniciaremos agora 第2禅に入ります。 a segunda meditação. これは風と雲の瞑想です。 É a meditação do vento e da nuvem. この世を離れ遥かなる世界に飛翔し、 Distancie-se desse mundo, voando para bem alto no céu. 高い雲のそのものとなって、 Transforme-se numa nuvem あなた方は下界を見下ろしていただきたいのです。 e lá de cima olhe para a terra. 手は先ほどと同じく上に向けたままで、 Permaneça com as palmas das mãos voltadas para cima, 光を受けながら para receber a luz do mundo celestial. 風となって空高く舞い上がり、そして雲となって流れていってください。 Transforme-se no vento e voe bem alto. Agora transforme-se em uma nuvem que flutua no céu.
それでは次に第三禅に入ります。 Iniciaremos agora a terceira meditação. これは満月瞑想です。 É a meditação da lua cheia. 満月瞑想にはいく種類かありますが、 Existem várias maneiras de praticar esta meditação. あなた方の心の中に満月を描く方法、 A primeira maneira é imaginar a lua cheia dentro do seu coração. 湖面に映った満月を見つめる方法、 A segunda maneira é observar a lua cheia refletida em um lago. そして密教の阿字観にも似て満月そのものの中に自分が入り込み、自分自身が満月となる方法があります。 A terceira maneira é entrar na lua cheia e então tornar-se ela própria, similar a um método tradicional praticado pelo budismo esotérico. 今日はこの3番目の満月瞑想をやります。 Praticaremos esse terceiro método. あなた方は満月を見つめ、この満月そのものになり生きるのです。 Visualize a lua cheia e torne-se essa lua cheia. 神仏の子としての実相は、この満月、光り輝ける満月そのものであるのです。 A sua verdadeira essência como filho de Deus é similar a essa lua cheia, uma lua cheia reluzente. では静かに前に合掌に戻してください。 Calmamente, junte as suas mãos em posição de prece.第三禅ではあなた方は平安を得たことでしょう。 Talvez você tenha encontrado paz na terceira meditação. 第四禅ではさらに大いなる喜びを得ることになるでしょう。 Na quarta meditação, você irá experienciar uma alegria ainda maior. 第四禅のその1は、 Na primeira parte da quarta meditação, あなた方自身の自分自身の守護霊との対話です。 você irá conversar com o seu espírito guardião. 心を澄まし、耳を澄ましたならば、 Se você acalmar o seu coração e escutar atentamente, 数十年の間、あなた方を見守ってきたあなた方の守護霊の声が聞こえてきます。 você começará a receber orientações do seu espírito guardião, que vem lhe protegendo durante todos estes anos.
それでは Agora, 第4禅の最後に na última parte da quarta meditação, 幸福の科学高級指導霊団やりの光をいただくこととします。 você receberá a luz dos espíritos guias da Happy Science. 遥かなる天空より A partir do mundo celestial, あなた方の心に数多くの光が差し込んでまいります。 muitos raios de luz irão penetrar no seu coração. この喜びを、この温かさを知ってください。 Sinta a felicidade e o calor desta luz. Como foi a meditação? Espero que você tenha gostado da prática de hoje. Lembre, por favor, de curtir esse vídeo, compartilhar ele também com seus amigos e familiares. Dessa maneira, mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos e as meditações do mestre Ryu Hokawa. Um abraço.